momento de reflexão da palavra, gostaria de conversar um pouquinho com você. Aliás, nesses próximos domingos, conversar um pouco sobre dois conceitos aí bastante comuns para nós: graça e misericórdia. Principalmente misericórdia, nós usamos bastante essa palavra, misericórdia, misericórdia, e muitas vezes a gente não sabe exatamente o que significa isso. Falamos graças a Deus, muitas vezes a gente não sabe exatamente o significado disto, a gente não sabe quais são as implicações da misericórdia e da graça, a gente não sabe muitas vezes, ou não se aprofunda muitas vezes, sobre o significado dessa graça, o significado dessa misericórdia. Então, nós vamos conversar, vamos refletir um pouquinho sobre experimentando dessa misericórdia e dessa graça. Misericórdia e graça que, do ponto de vista religioso, do ponto de vista espiritual, são benefícios de Deus. Nós relacionamos graça e misericórdia com os benefícios que vêm da mão do Todo-Poderoso. Mas o que significa graça? E o que significa misericórdia? Então, dois textos vão mostrar para nós o que significa essa graça, o que significa essa misericórdia, e nós vamos ver o quanto nós nos sentimos alvos dessa graça e dessa misericórdia, e algumas implicações dela para a nossa vida, para o nosso dia a dia, porque às vezes a gente acaba não compreendendo bem a misericórdia e a graça, e enfim, a gente vai ver aí alguns probleminhas aí, alguns perigos da interpretação do significado dessa graça e dessa misericórdia. Mas dois textos, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento, vão ensinar para a gente um pouco sobre essa graça e sobre essa misericórdia. Aí a gente vai perceber que maravilha é isso na nossa vida cristã, no nosso dia a dia, tá bom? Um deles está lá em Efésios, no capítulo 2. Esse texto é um texto que eu chamo de textos clássicos, não é? Esse é um deles, ali no Novo Testamento, que mostram para a gente o significado dessa graça. E aí a gente vai perceber como nós somos alvos dela. Em que sentido nós somos alvos dessa graça? Quando o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso, ele está tentando mostrar o que eles eram e o que eles são agora. Nós temos falado um pouquinho disso também na parte da manhã. Quando ali ele diz, no capítulo 2 de Efésios, abriram aí? Todos abriram em Efésios capítulo 2? Ele diz: Deus lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele vai continuando mostrando para nós que nós estávamos sujeitos à ira de Deus, nós andávamos segundo o curso deste mundo, nós estávamos mortos em nossas transgressões. No entanto, no versículo 4, ele diz que, sendo rico em misericórdia por sua graça, porque ele vem falando no final do versículo 5 da graça, ele com o seu grande amor nos amou. Ou seja,
mesmo nós ainda não merecendo, Ele nos agraciou com a bênção da salvação. Com essa bênção, nós fomos atingidos por sua graça e por sua misericórdia. Nós fomos atingidos por esse benefício, nós recebemos esse benefício. Como é importante nós nos conscientizarmos desses benefícios do Senhor. Como é importante nós entendermos que nós, pelo fato de não sermos flor que se cheire, nós não temos aí nenhum detalhe que nos aproxime de Deus, nós não temos nenhuma característica que pudesse estarmos nos aproximando de Deus, e mesmo dele estar se aproximando de nós, mesmo assim ele fez isso, mesmo assim ele nos deu esse presente. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Nós éramos criaturas de Deus, agora somos filhos de Deus. Antes nós estávamos longe de Deus, nós estávamos afastados de Deus, por conta do pecado. Herdamos de Adão o pecado que nos leva para longe de Deus, mas Deus em Cristo Jesus, Ele nos aproximou. Deus estava aqui, estávamos das costas voltadas para Deus, indo para lá, mas em Cristo Jesus Ele nos fez voltar e começar a caminhar na direção dEle. Isso foi feito por Cristo Jesus. Jesus foi a ponte que permite, ou é a ponte que nos permite estarmos atravessando o mar de pecados, para nos aproximar dele. Ou seja, Jesus é a ponte, a cruz é a ponte, e essa ponte foi colocada por Cristo. Então veja, nós estávamos longe, o texto fala, nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nós andávamos noutros tempos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós andamos no passado segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Essa era o nosso destino. Nós estávamos nessas condições, com as costas voltadas para Deus. Ele havia nos expulsado da sua presença, ali no capítulo 3, depois do pecado. Mas em Cristo Jesus, nós fomos chamados de volta, e essa ponte que atravessa o abismo do pecado, que somente a ponte, somente a cruz como ponte, somente Jesus como ponte, permite que nós atravessemos esse abismo, para nos aproximar diante de Deus. Isso é graça, isso é graça. São coisas que nós precisamos trabalhar em nossa mente diariamente, porque nós somos inundados na nossa mente, no nosso coração, com as nossas próprias inclinações carnais ainda. Nós somos inclinados ainda ao pecado, salvos por Cristo, mas ainda pecadores. É como João diz, não é? Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, mas aquele que confessa os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então nós fomos alvos dessa graça. Gente, um papel bastante importante nosso, como líderes, como pastores, como discipuladores, é enfatizar, é mostrar o valor dessa graça, para não permitir que essa graça seja barata demais, porque essa graça que nos aproximou de Deus, teve a morte de Jesus como pagamento, que não foi com prata e com ouro, foi com a morte de Jesus, o sangue do próprio Cristo, que nos aproximou dele. Então, essa graça que nos aproxima. Então, quando nós falamos que experimentamos a graça de Deus, de maneira consciente, precisamos estar
entendendo o significado dessa graça. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão que morreu morto por Hitler no final da Segunda Guerra Mundial, ele tem os escritos, né, um livro chamado Discipulado, que ele fala exatamente dessa graça, a graça cara e a graça barata. A graça barata é quando nós não reconhecemos o valor dessa graça, é quando nós abrimos mão dos privilégios que nós temos, de termos sido alvos dessa graça, que foi pago, que foi dada por nós, com um alto preço, foi conquistada para nós com um alto preço. Então, a grande reflexão desta noite, é nós entendermos o lado desta graça. A outra expressão que precisamos ter na nossa mente de maneira muito forte, é o significado de misericórdia. Enquanto graça é um presente que recebemos, sendo que nós não merecíamos, a misericórdia é a punição que merecíamos, e nós não termos recebido de Deus. E nós vemos de maneira muito clara, isso em 2 Samuel, no capítulo 12, abram ali em 2 Samuel, capítulo 12, e nós vamos ver aí a história de alguém muito conhecido nosso. Conhecem Davi? Já ouviram falar em Davi? O rei segundo o coração de Deus, mas que num determinado momento ele, como diz por aí, dizia pelo menos no meu tempo, não sei se entre os jovens diz ainda, ele pisou na bola, não é? Ele errou, ele pecou, ele ultrapassou a barreira, ultrapassou a linha aí. Em 2 Samuel, no capítulo 12, nós vemos aí uma exortação que Davi recebeu do profeta Natã, pelo fato de Davi ter adulterado com Batseba. Batseba era esposa de um general dele, de um general de Davi, Urias, que estava na frente de batalha. Davi estava no seu castelo, no seu palácio, e ele viu Batseba tomando banho. Não aguentou, mandou chamar Batseba e adulterou com ela. Natã, um profeta, chamou Davi e contou a seguinte história, está ali no capítulo 12, a partir do versículo 1, olha só. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com os seus filhos, comia da sua comida e bebia do seu copo, dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas, ou seja, o homem rico, não quis pegar uma das suas ovelhas, ou um dos seus bois para dar a comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre, e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas, e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Olhem só, eu fico tentando imaginar qual foi a expressão de Davi, quando ele ouviu essa acusação de Natã: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei sobre Israel, e eu o livrei das mãos de Saul, eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços, também lhe dei a casa de Israel e de Judá, e se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas.
Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da tua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que sua própria casa venha, da sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e a darei a outro homem que se deitará com elas em plena luz do dia. Isso aconteceu depois na história do filho de Davi. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Lá no Antigo Testamento tem dois textos, um em Levíticos 20 e outro em Levíticos 24, que quem fizesse alguma coisa assim deveria ser morto. Aquele que adulterasse deveria ser morto. Então Davi, ele mereceria ser morto segundo as leis judaicas. No entanto, o texto diz: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Isso é misericórdia. Misericórdia foi essa ação de Deus na direção de Davi, sendo ele recebedor dessa punição, dessa penalidade. Ele deveria ser morto sim, inclusive segundo as leis judaicas, segundo a lei de Deus ali expressa em Levítico capítulo 20 e no capítulo 24. No entanto, Deus foi misericordioso para com Davi. Isso é misericórdia. Essa misericórdia aplicada a Davi, foi aplicada a mim, foi aplicada a você. Nós não merecíamos outra coisa a não ser a punição de Deus pelo fato de sermos pecadores, pelo fato de estarmos longe de Deus, mas de maneira misericordiosa e de maneira graciosa, Ele nos chamou de volta, Ele nos perdoou. Isso foi feito na cruz. O que foi feito na cruz foram manifestações da graça e manifestações da misericórdia de Deus na minha direção e na sua direção. Nós lemos que Davi, no Salmo 52, ele expressa, no capítulo 51, aliás, ele expressa o seu arrependimento pelo seu pecado. Aliás, essa é a diferença em termos de reação daquele que recebe a misericórdia de Deus e que recebe a graça. Nós somos fadados a recebermos punição de Deus, mas nós recebemos graça, nós recebemos misericórdia. Nós não mereceríamos receber a sua salvação, no entanto nós recebemos a sua salvação. Nós merecíamos receber punição, no entanto Ele não nos pune segundo os nossos pecados, porque Jesus já levou esses pecados ali na cruz. Gente, olha só, esse é o âmago do cristianismo. O âmago do cristianismo é a compreensão dessa graça e dessa misericórdia. Experimentarmos a graça e a misericórdia de Deus faz parte da consciência do cristão real, do cristão verdadeiro. No caso de Davi, ele, aliás, no texto de 2 Samuel, no capítulo 12, ele se expressa dessa forma também: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olhem só, quantas vezes os nossos pecados estão diante de nós, assim, de maneira tão consciente e tão clara, a ponto de nós agradecermos pelas misericórdias de Deus. Percebe?
Parece que sermos alvos da misericórdia de Deus e da graça de Deus são direitos adquiridos. Mas essas expressões de Davi são expressões que precisam ser as nossas. Da mesma maneira como Davi reconheceu que foi alvo da misericórdia de Deus, nós, de igual forma, precisamos reconhecer que nós fomos alvos dessa misericórdia, somos alvos no presente dessas misericórdias e seremos sempre, porque enquanto vivermos, estaremos pecando, porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então isso precisa estar na nossa mente, ou seja, é a consciência do significado da misericórdia e da graça de Deus, que muitas vezes a gente fala de maneira tão irresponsável até, sem sentir o peso do significado delas. Qual é o peso para você da misericórdia de Deus sobre a sua vida? Qual é o peso para você do significado da graça de Deus na sua vida? Agora, um dos grandes problemas é quando, de um lado, entendemos que pelo fato de sermos alvos dessa graça e dessa misericórdia de Deus, nós temos o direito adquirido de não vivermos problemas e problemas na nossa vida. Por isso é que nós muitas vezes nos decepcionamos com Deus. Muitas vezes nós não chegamos nesse nível de Davi, de estar sempre pedindo que Deus se compadecesse dele. Como diz no capítulo 51, no Salmo 51, no versículo 10, no versículo 12, quando ele fala: restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com espírito voluntário. O que está na mente de Davi? É a consciência do quanto ele depende dessa misericórdia. E muitas vezes nós entendemos que pelo fato de Deus ser misericordioso conosco, pelo fato de Deus ser gracioso conosco, nós devemos continuar recebendo os privilégios, os benefícios de Deus, e quando nós não recebemos alguma coisa, algum benefício, nós reclamamos: Senhor, o que está acontecendo na minha vida? Por que as coisas não acontecem? Ou por que está acontecendo tal situação, tal situação, tal situação? Às vezes nós não entendemos isso. Por quê? Porque entendemos a graça e a misericórdia como um direito adquirido, e nada na nossa vida deve vir contra a nossa vontade, deve vir contra as nossas expectativas por conta disso. Então, são erros de interpretação aí acerca do significado da graça e da misericórdia. A misericórdia e a graça têm um peso muito mais teológico do que prático na nossa vida, aquilo que nós recebemos de Deus. Graça e misericórdia, o quanto nós valorizamos isto no nosso dia a dia? O quanto nós valorizamos isto no nosso dia a dia? Quando, por exemplo, nós estamos indo na contramão da compreensão dessa graça e dessa misericórdia, nós queremos muito mais ser servidos do que servir. Nós estamos indo na contramão dessa graça e dessa misericórdia. Ali, talvez, no contexto de Tiago e João, quando a mãe de Tiago e João se aproximaram de Jesus, pedindo para Jesus que na sua glória trouxessem os seus filhos para estar um à sua direita e outro à sua esquerda, ali no capítulo 20, ali versículo 28 de João, ou seja, se preocupando mais em ser servido do que servir. Parece que é uma forma de estar acostumado com essa graça e dessa misericórdia, não é mesmo? Então, muitas vezes, nós somos assim. Nós queremos continuar recebendo cada vez mais graça, cada vez mais misericórdia, sendo servidos por Deus, como se Deus fosse um garçom a nos atender no momento em que nós
desejássemos, estivesse na nossa frente dizendo: pois não, o que o senhor deseja? Pois não, quais são os seus desejos? Tipo o gênio da lâmpada de Aladim, né? Muitas vezes, nos colocamos muitas vezes na posição de querermos ser servidos. Por quê? Porque a gente está acostumado muitas vezes com o direito adquirido de recebermos graça e misericórdia. Você percebe? Esse é o outro lado, é a consciência do significado da graça, não tão cara quanto ela custou, mas barata. Ou seja, essa graça manifestada através da satisfação dos nossos desejos, através da satisfação dos nossos pedidos, através da satisfação de tudo aquilo que nós desejamos na vida. Porque olha, nós somos, por excelência, os pidões da humanidade, os pidões da criação de Deus. Nós somos pidões, nós só pedimos, como se Deus fosse um garçom, como se Deus fosse o gênio da lâmpada de Aladim a nos dar. Ou seja, são algumas interpretações diferentes. Nós queremos ser amados e não amar, da mesma forma como nós queremos ser servidos e não servir. Falta de consciência de graça, falta de consciência da misericórdia de Deus. Porque se nós tivéssemos essa graça e essa misericórdia de Deus em grande conta, nós estaríamos respondendo melhor com a nossa própria vida, quem sabe adorando com mais expressividade, adorando mais em termos de serviço, não é? Adorando mais, servindo aos outros. Tem uma expressão teológica bastante forte, que cabe ao crente em Cristo Jesus servir a Deus servindo a igreja, servindo os irmãos, servindo a Deus. Nós servimos a igreja de Jesus servindo a Deus, e servimos a Deus quando servimos a igreja de Jesus. Isso é um dos elementos que nos fazem entender essa graça cara e essa misericórdia clara. Nós queremos receber os benefícios do reino e não queremos pagar o ônus de sermos embaixadores desse reino. Veja, esse é o outro lado. Precisamos entender a graça e a misericórdia de Deus como benefícios dele? Sim. Mas muitas vezes a gente considera graça e misericórdia como esses benefícios, assim como todos os outros que nós precisamos, sem valorizar, sem dar valor que existe na graça comprada na cruz com o sangue do próprio Deus, e essa misericórdia aplicada a cada um de nós. Então são alguns detalhes: queremos ser servidos e não servir, queremos ser amados e não amar, queremos receber benefícios de cidadão do reino e não queremos pagar o ônus de tamanho privilégio, e queremos participar da glória do Cristo glorificado e não da coroa de espinhos desse Cristo. Isso parece que é meio que corrente na nossa vida. Veja, isso precisa ser colocado diante da consciência da verdadeira graça, do valor dessa graça cara e dessa misericórdia aplicada a cada um de nós. Tem uma expressão aqui de Jeremias, em 2 textos. Eu peço para você abrir aí em Jeremias 31, 33, porque, pelo contrário de tudo isso que nós estamos falando, a graça e a misericórdia de Deus devem nos conduzir a uma vida cristã genuína, uma vida cristã com estilo, como nós temos falado pela manhã, como nós temos trazido pela manhã, como uma ação plena do Espírito Santo em nosso coração, e sendo dirigido por Ele.
Olhem só o que diz esse texto. Eu vou ler aqui na NVI, talvez seja um pouquinho diferente na sua, mas eu quero ler esse mesmo texto na King James, com uma versão lindíssima. Diz assim a NVI: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Olha só, isso ele está falando do verdadeiro cristianismo, do ser verdadeiro cristão, do entender a verdadeira graça e a verdadeira misericórdia. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa realidade é a realidade daquele que percebe o valor dessa graça e o valor dessa misericórdia, entende, experimenta essa graça, experimenta essa misericórdia. Por quê? Porque é a lei colocada na sua mente e no seu coração, como ele diz. Ele é realmente o nosso Deus e nós somos realmente o seu povo. Por isso a necessidade de entendermos essa graça e essa misericórdia. Não pode ser uma palavra que surge na boca da gente como força de expressão tão somente. Agora, a King James, essa mesma versão, olhem só como ele coloca: eis o entanto a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passados aqueles dias. Ele fala isso apontando para nós, tá bom? É quando o Espírito Santo é colocado no nosso coração, é quando o nosso coração de pedra é trocado por um coração de carne, é quando Deus implanta o seu Espírito no nosso coração e coloca na nossa mente a sua lei. É isso que está apontando aqui esse texto de Jeremias. Eis o entanto a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, porque hoje somos uma comunidade de Israel, passados aqueles dias, afirma o Senhor. Olhem só: registrarei o conteúdo da minha Torá, lei, na mente deles, e escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos. 2 pontos: seus corações, que não é o coração de carne, são os sentimentos, são as emoções. Assim serei de fato o Deus deles, e eles serão o meu povo. Essa versão, Iberê, no King James, ela é fantástica, ela dá uma coloração poética muito significativa. Eis, o entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passado aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá, lei, é a lei, a Torá é a lei, na mente deles, e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos. 2 pontos: seus corações. Assim serei de fato Deus deles, e eles serão o meu povo. Gente, isso significa consciência da misericórdia e da graça. Percebeu? Quantas implicações existem aí do significado de palavras que estão na nossa boca o tempo todo, muitas vezes, de maneira até vulgar. Oh Deus, misericórdia. Não é? Às vezes a gente lança essas. Tem misericórdia, e às vezes nós não entendemos o significado disso na nossa própria vida. E nós muitas vezes não entendemos o valor dessa graça, tornando-a barata. Nós tornamos a graça cara, porque foi dada a nós na cruz, pelo sangue do próprio Deus, do Emanuel, do Deus conosco, ali na cruz, para que a gente desfrutasse desta graça com responsabilidade, com consciência. Isso significa experimentar a misericórdia e a graça de Deus. Que nós possamos estar caminhando nessa pequena estrada, que nós estaremos falando ainda sobre várias outras implicações dessa misericórdia e da graça, mas
entendendo. Essa que é uma base extremamente significativa, uma base feita, um alicerce realmente em que a gente pode construir muito em cima dela, em cima desse alicerce, que é a graça e a misericórdia de Deus. Que nós possamos, em todos os momentos, entendermos essa misericórdia e graça e nos alegrarmos nela. Aquela colocação do apóstolo Paulo em 1 Timóteo no capítulo 6, versículo 8, que fala que nós deveríamos estar valorizando mais a piedade e o contentamento, não é? A devoção e o contentamento, valorizando, é uma forma de dizer, valorizar mais essa graça, entendendo melhor essa misericórdia, o que significa essa misericórdia na nossa vida espiritual. Vamos orar e pedir que o Senhor continue tendo misericórdia de Deus, gente, porque olha, quando a gente fala assim, só a misericórdia de Deus, e é verdade, para nos suportar a nossa incoerência, suportar a nossa irresponsabilidade, suportar a nossa falta de responsabilidade, essa falta de empenho à nossa vida espiritual, somente essa misericórdia de Deus, porque nós somos realmente merecedores de sermos fulminados por Deus, e só nós somos fulminados por Deus, por causa dessa misericórdia. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque nós fomos alvos dessa graça maravilhosa, que muitas vezes sai da nossa boca de maneira sem sentido, sem entendermos o que estamos falando, tanto graça quanto misericórdia. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes nós não entendemos o significado dessa graça, a partir de quem éramos, e por causa dela, de quem somos, e muitas vezes nós não entendemos o porquê nós somos alvos constantemente da tua misericórdia. Perdoa-nos, ó Deus, pela falta de compreensão, perdoa-nos, ó Deus, pela falta de vida cristã piedosa, vida cristã que valorize essa graça. Muitas vezes nós deixamos de tê-la, deixamos de vivê-la, deixamos de experimentá-la, por falta de compreensão do significado dessa maravilhosa graça e dessa maravilhosa misericórdia. Te agradecemos, ó Deus, e pedimos que sejamos cada vez mais conscientes desses privilégios e desses benefícios. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar mais